a todos, bem-vindos mais uma vez. Tenho muito gosto em voltar a fazer um webcast informativo da EFI Grupo Portugal. Este que vai versar sobre a Iniciativa Urbana Europeia, nas novidades da quarta convocatória em particular. Esta Iniciativa Urbana Europeia tem como nome original European Urban Initiative, eventualmente já conhecida de muitos de vocês que nos estão hoje a ouvir. Antes de passar para as novidades da quarta convocatória, vamos fazer alguma revisão daquilo que já conhecemos deste instrumento, em particular naquilo que se concentra neste programa quadro. Portanto, o que é o Europe Urban Initiative? É um instrumento da política de coesão portanto, para o período 2021-2027, neste caso, que apoia cidades europeias na inovação, na capacitação e também no conhecimento em desenvolvimento urbano sustentável. Portanto, este será o maior objetivo desta iniciativa, ou deste instrumento, promover o desenvolvimento urbano sustentável. Este instrumento tem uma dotação FEDER, portanto, do Fundo de Desenvolvimento Regional, de 395 milhões de euros para a totalidade do período e está alicerçado em iniciativas anteriores, eventualmente alguns de vocês já conhecem, o Urban Innovative Action, que seria o precedente ao concurso de ações inovadoras, na rede de desenvolvimento urbano e na agenda urbana da União Europeia, entre outros documentos estratégicos. Este instrumento tem 3 áreas de intervenção, como perceberam eventualmente pela introdução que fizemos anteriormente. Portanto, o financiamento para projetos piloto inovadores é uma das áreas de intervenção, ok? As medidas para apoiar e fortalecer a capacidade das cidades, ou as capacidades das cidades, e disseminar e transferir o conhecimento. Na primeira estão concentradas as ações inovadoras e aí sim as convocatórias clássicas, ok? Para projetos que visam identificar e testar soluções sustentáveis, inovadoras, escaláveis e transferíveis. Muito importante esta parte. Para resolver desafios urbanos com particular relevância, claro está, para a União Europeia. Depois temos as medidas para apoiar e fortalecer a capacidade das cidades e aí, nesse caso, o que se pretende é capacitar as cidades para o desenvolvimento urbano sustentável. E na última, disseminação e transferência de conhecimento, aquilo que se pretende é comunicar, disseminar o conhecimento de projetos já implementados, assim como construir sobre a experiência adquirida pelos mesmos. Portanto, transferir o conhecimento e as boas práticas. Esta apresentação, ou esta sessão, foca-se essencialmente na primeira, no financiamento para projetos pilotos inovadores, ou seja, nas ações inovadoras e na sua quarta convocatória. E o que é que são estas ações inovadoras? As ações inovadoras pretendem então, o seu principal objetivo será testar e escalar soluções em contexto urbano real, com parcerias lideradas por autoridades urbanas locais da União Europeia. É essencial que estes projetos se foquem no desenvolvimento urbano sustentável, reiteramos, importante. Pretendem financiar então ou promover pilotos locais, okay, com caráter experimental e de implementação, muitos deles até com um risco elevado na sua implementação e devem ser liderados, tal como já referimos, por uma cidade, mais concretamente por uma autoridade urbana local. Há outras configurações que não de uma cidade que poderão ser elegíveis. Deve ser, obviamente, obviamente, uma solução que responda a esta complexidade, natureza e escala dos atuais desafios urbanos. E para isso é importante que vá para além das políticas e dos serviços que tradicionalmente se oferecem nestas cidades. Há alguns dados estatísticos que são importantes para fazermos a ponte depois para aquilo que são as novidades desta convocatória. No programa quadro anterior, candidataram-se às diversas convocatórias 19 Estados-membros. Tivemos uma taxa de sucesso de 7,4%, portanto não é extremamente elevada,
denota que é muito competitivo, num total de 1.165 candidaturas e 86 projetos financiados, com um valor global de 372 milhões de euros de dinheiro público. Importante, a dimensão das cidades financiadas anteriormente e que também justifica uma das alterações agora introduzidas, ou pelo menos esperadas, assim que abrir a convocatória prevista para o início de 2026. Como podem observar, são, na sua larga maioria, cidades, como é óbvio, com mais de 50 mil habitantes, porque era um critério de elegibilidade, mas depois também temos uma quantidade significativa de cidades grandes. O projeto médio, até agora financiado, ou as características essenciais das ações inovadoras até agora financiadas, são as que vocês podem ver agora projetadas no vosso ecrã. Portanto, tínhamos consórcios com mais ou menos 5 ou 10 participantes, liderados por uma autoridade urbana local, uma subvenção entre os 2 e os 5 milhões de euros, financiada a 80%, uma subvenção equivalente a 80%. São projetos locais, normalmente incluem apenas um país ou entidades de um país, para níveis de maturidade tecnológica entre 4 e 5, portanto, soluções com este nível de maturidade tecnológica são oferecidas por esses projetos habitualmente e com uma duração relativamente larga, ok? Entre os 36 e os 42 meses. Um fator também que será alvo de alteração agora nesta convocatória. Estes projetos, lá está, com uma duração relativamente extensa, estavam habitualmente configurados da forma que aqui podem ver, portanto, em 4 fases essenciais, que seria a preparação do projeto, a iniciação do mesmo, ok? Onde há uma intervenção da autoridade financiadora para verificar se está tudo operacional e se o projeto pode efetivamente arrancar, a fase de implementação, com grupos de trabalho já bastante definidos, e depois o fecho administrativo destes projetos. E então, sabendo agora isto, resumindo aquilo que eram as características essenciais das anteriores convocatórias e até do anterior programa quadro, vamos introduzir a 4ª convocatória, aquilo que sabemos da mesma, porque ainda não foi lançada, e as novidades que a mesma nos traz. A 4ª convocatória tem alguns aspectos-chave, nomeadamente a abertura prevista para início de 2026, que eu já referi várias vezes desde o início desta sessão. O arranque dos projetos está previsto para o outono de 2026. A dotação orçamental da totalidade da convocatória, como é óbvio, são 60 milhões de euros. E o enquadramento de apoio às cidades está atualizado. E com isto queremos dizer o quê? Por exemplo, os critérios de elegibilidade foram ajustados, são agora elegíveis autoridades urbanas mais pequenas, cidades mais pequenas, com menos habitantes. Os requisitos de inovação também foram redefinidos, há um forte foco na inovação local, agora, ok? Há mais tópicos temáticos a concurso. Os projetos, sendo de menor escala, são financiados também até um teto inferior, até 2 milhões de euros, e terão um quadro financeiro simplificado. Os mesmos terão então uma duração prevista de até 2 anos, uma redução significativa do cronograma destes projetos. Para além disso, ou agora detalhando, quais são então agora as autoridades elegíveis? Autoridades urbanas, igual, ok, mas desta vez baixamos dos 50 mil para os 25 mil habitantes como limite mínimo. Atenção que a regra de que pelo menos 51% destes habitantes habitem em grau 1 ou 2 de urbanização dever-se-á manter, ok, é essa a informação que temos. Passam a ser encorajadas candidaturas de cidades pequenas e médias, contrapondo e contradizendo a estatística que vimos inicialmente, de cidades com pouca experiência em fundos comunitários, porque era isto então um critério também de avaliação e de elegibilidade, não de elegibilidade, mas de avaliação e de mérito as cidades terem mais experiência. Agora chamam-se cidades com pouca experiência ao concurso, e pretende-se então que autoridades urbanas dinâmicas e com menor experiência no campo de inovação se possam apresentar a concurso e efetivamente ser financiadas. Uma chamada de atenção,
entidades que já tenham sido financiadas no âmbito das 3 convocatórias anteriores do European Urban Initiative, portanto, neste programa quadro, não são elegíveis, não se podem candidatar. Quais são as alterações nos requisitos de inovação? Os destaques vão para o contexto local, portanto, aquilo que se pretende são soluções novas, ousadas e criativas no contexto local, ok? Soluções que excedam as práticas correntes, e estas soluções podem ser produtos, serviços ou processos. Portanto, resumindo e salientando, esta convocatória aceita ambas as soluções, inteiramente novas no território da UE, e aqui extrapolamos o contexto local da inovação, ok? Mas também soluções que já foram testadas noutros locais da UE, mas que não foram adotadas localmente. E aqui temos o tal foco e a tal alteração para o contexto local. Tópicos. Muito vulgarmente, quando abriam convocatórias, tínhamos 2, 3, 4 tópicos a concurso. Desta vez, vamos ter um número alargado de tópicos, alinhados, claro está, com as propostas da agenda da cidade, ainda com publicação prevista para o final deste ano, e a título de exemplo, economia, competitividade e prosperidade, mobilidade, digitalização, ação climática, habitação, tema bastante premente, entre outros. No que respeita ao quadro financeiro, também referimos que existiriam alterações. Voltamos a mencionar o teto máximo de financiamento por projeto, portanto, os 2 milhões de euros, já referidos. A taxa de financiamento mantém-se e temos a 80%, peço desculpa, com uma contribuição própria prevista de 20%, sendo que existe flexibilidade, ok, na forma desta contribuição. Estão previstos custos com investimento, assim como adiantamento e metodologia de custos simplificados, o que facilita e simplifica bastante a abordagem financeira destes projetos. Por fim, o que é que vocês devem preparar e quais são os próximos passos para poderem abordar esta 4ª convocatória? É de extrema importância verificar a elegibilidade para evitar conflitos com projetos já financiados, especialmente nas convocatórias 1 e 3, assim como perceber se a vossa cidade é elegível naquilo que respeita ao número de habitantes e também a percentagem dos mesmos em territórios urbanos de grau 1 ou grau 2. A EFEGRO pode ajudar-vos a fazer esta verificação, teremos todo o gosto. É necessário mapear desafios locais alinhados com os tópicos temáticos. Eventualmente, alguns de vocês já têm projetos alinhados, outros identificados, outros poderão ter projetos na calha ou no vosso planeamento de investimento que se possam alinhar com estes tópicos. Identificar parceiros-chave, e aqui podemos ter uma variedade, uma panóplia de tipologia de entidades, universidades, empresas, ONGs, e entre outros, serviços municipais, bastante importante, que muitas das vezes têm até estas soluções ou estes projetos na calha, não estando centralizados na autoridade urbana local, em particular nos municípios. Preparar a nota de conceito começar a preparar a nota de conceito deste projeto e a desenvolver a mesma, e subscrever a nossa newsletter para receberem mais novidades sobre esta convocatória. Da minha parte é tudo, foi uma sessão informativa curta, porque estamos a aguardar que abra em janeiro de 2026 a convocatória, efetivamente, para vos dar mais detalhe e poder auxiliar-vos melhor nas vossas ideias de projeto. Muito obrigada a todos, estamos disponíveis para responder às vossas questões. Até breve.